Paz seja convosco. Amém. Amados irmãos, nesse sábado bendito santo, a gente se reuniu para mais uma reunião de igreja. Né? A gente está aqui, reunião, ó, perdão por Eunásio aí. Né? E eu tenho certeza, mas peço que as irmãs não falem, porque a irmã tem que estar calada na igreja. Então, a gente tem que parar, né, com dimensões do mundo paralelo. Né? Mas a Bíblia diz que Deus criou os mundos. Né? Os mundos. Mas existe um mundo paralelo. Existe a Bíblia paralela. A medicina tradicional, ela é incapaz, né, de curar as pessoas. Por quê? Cada remédio que eles receitam provoca mais 4, 5, 6, 7, 8, que se chama de efeitos colaterais. Né? Quantos aqui já tomaram um remedinho para dor de cabeça e depois ficou com úlcera no estômago? Né? Existe um remédio que eles aplicam aí, chamado omeprazol, acho que é esse nome, né? O que ele faz? Ele reduz a acidez estomacal. Então, o nosso estômago, Deus o fez ácido. Se você tirar a acidez dele, não precisa ser formado em universidade dos Estados Unidos para saber disso. Se você tirou a acidez dele, você o incapacitou. Correto? Incapacitou. E a fé hoje, ela é muito ácida. Muito ácida. A fé não é alcalina, ácida. Né? Então, no livro de Levítico, capítulo 17, que eu peço que o irmão sempre leia para mim, versículo 11. 17, versículo 11. Ele fala que o sangue é a vida da carne. Né? O irmão tem bastante habilidade aí com as escrituras. Abre a vida da carne. É um grande ensinamento que eu dou. Né? Então o vestido carnal, ele tem uma alma, que é o sangue. Pode ler, irmão. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Amém. Então vejam bem, o sangue é vida do vestido carnal, desse tabernáculo terrestre. Ele tem uma alma, ele é a alma. Então, se nós tirarmos todo o sangue de uma pessoa, o espírito sai, a pessoa falece. Né? E uma coisa interessante, eu preguei muito tempo atrás, a trajetória do espírito. E a Bíblia diz que Deus esquadrinha os nossos linhos, assim, não é? Então o espírito, ele está no coração ele vai para os rins, volta para o coração e vai para o nosso cérebro, para nos dar entendimento, o entendimento carnal. Né? Paulo diz, em Coríntios, que nós não temos capacidade de pensar, porque Deus é que pensa por nós. Ele que é o mestre, né? Ele que ensina. Né? São João 14, 26, Jesus disse que enviaria o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, para nos ensinar e fazer lembrar. Então, a gente está sempre aprendendo e lembrando o que já aprendeu. Porque podemos, né? Nosso espírito pode esquecer alguma coisa, nossa mente natural pode esquecer alguma coisa. E nós temos que ter a mente de Cristo, que Paulo falou. Como nós temos a mente de Cristo, nós temos conhecimento espiritual. Mas temos que ter também a mente carnal sadia. Né? Mas nosso organismo, tanto espiritual como natural, estão ácidos. Então tem que ser alcalinizados. Né? Então sempre fazer isso. Então, por isso que existe a cura divina e a cura natural. E a cura divina envolve a natural e a espiritual. Bom, se o vestido carnal tem uma alma, e a Bíblia diz que o natural explica o espiritual, o espírito tem que ter uma alma também. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Pode ler. Quando Paulo fala para santificarmos o vestido carnal, o homem
exterior e o homem interior. Paulo fala isso aí. Pode ler, por favor. 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora lê o 20, por favor. Não desprezeis as profecias. Continua, 21. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. Amém. Bom, lá no jardim, o jardim no Éden, é em O, e não jardim do Éden. Jardim do Éden é uma coisa, e jardim no Éden é outra, bem diferente. Né? A gente sabe pela preposição. Né? Então, em O, e não do. Deus plantou um jardim em O Éden. Né? Plantou um jardim. E no jardim havia a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E árvores boas para a comida. Está escrito isso aí, não é verdade? Nós sabemos isso aí. Está escrito ali. Então, isso é de uma significativa importância. Muita importância. Então, árvores boas para a comida. Mas havia uma árvore da ciência do bem e do mal. Então, a medicina atual, eu não tenho medo de falar isso, não sou médico, não sou formado em farmacologia, não sou nutrólogo, não sou nutricionista, não sou ortomolecular. Não sou nada disso aí. Mas eu sou um estudioso da natureza. Né? Eu sou estudioso da natureza. E como um cristão, eu medito as Escrituras. Né? E a primeira grande coisa que eu aprendi na Escritura foi a parte física. Toda imagem produz sombra, se houver uma luz. Não é assim? Isso é física, irmão? É, né? A luz faz com que a gente visualize a imagem e ela projeta uma sombra. Aí são os dois testamentos. Né? Os dois testamentos. As duas grandes testemunhas aí. Os dois testamentos. E um no contrário do outro, nós já vimos aqui. Isso é coisa de Moisés, isso aqui. A gente abre Levítico, capítulo 18, versículo 8, vai dizer que o filho não pode descobrir a nudez da mulher do seu pai. Ela pode não ser mãe dele, mas é a mulher do pai dele. Né? O pai pode ter, ficou viúvo, teve outro consórcio, e o filho estava ali. E aí agora o filho não pode ver a nudez, ou seja, não pode ter o contato íntimo com aquela mulher. Isso está na imagem. Uma luz nos mostrou isso, mas tem uma sombra. A gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala que geralmente se ouve que entre vós quem abusa da mulher de seu pai. Como é que ele disse que a lei acabou? Nunca acabou. Ela continua. Nós precisamos da lei. São João 5, 45, 46 e 47, que Jesus fala, para não esquecer de Moisés sobre ele falou. E Lucas também 24, 44, isso. Então, gente, a gente tem que ficar com as escrituras, e não com a acidez das religiões, a acidez dos costumes, credos, dogmas, enfim, essas coisas denominacionais. Né? As pessoas falam que se um homem usa roupa feminina, assim, ele é travesti, né? Parece, não sei, se eu estiver errado, me corrija, que travesti vem do francês. Travesti, né? Significa mostrar aquilo que você não é. Você está travestindo. Então, se uma mulher, aí na denominação, sobe num altar, que eles dizem que é um altar, sobe ali e prega o Evangelho, ela está travestindo. Ela está sendo, não estou dizendo que ela é homossexual, não. Entende? Ela está o que? Travestindo, ela está querendo aparecer que é um homem, mas ela é uma mulher. Amém?
É verdade, Robert. Entendeu? Se uma mulher usa roupa de homem e o homem usa a roupa da mulher, eles são o quê? Travestindo. O profeta, certa vez, teve uma visão que havia uma mulher que chamou o marido, disse para o marido assim, olha, nós não podemos deixar nosso filho frequentar essa casa aqui do lado. Ele falou, por quê? Não, ela recebe homens estranhos ao marido. Ela é adúltera. E qual a imagem que está fazendo do nosso filho? Que espelho é essa família aqui? O pior possível. E no outro dia, eles que falavam que a mulher estava adulterando, foram de short curtinho, ela com o seio aparecendo, para uma igreja. Ela também estava adulterando. Isso é acidez. O que é acidez? Você está dizendo que isso aqui é ácido, mas você também é ácido. É igual aquele que fuma e bate num filho porque fumou. Ué, se ele está provocando acidez, como é que ele quer corrigir a acidez? Não tem que tomar, não? Ele tem que ser alcalino, né? Tem que ser alcalino. Então, gente, nós estamos na contramão, você diz. E a medicina está perdida, que cada dia o remédio químico que eles criam faz com que surjam novos vírus e não consegue destruir. Paulo fala isso aí. Né? Paulo fala sobre isso aí. Paulo fala sobre os vírus. E a medicina está cega. Alopatia, que fala, né? Remédio alopata. Então, conclusão. Né? Agora, a gente não pode dizer que o exame de sangue é péssimo. Um eletrocardiograma é mau, uma endoscopia. Não. São exames muito bons, mas não toma o remédio que te receitar. Só isso aí. Detecta o problema, para. Então, veja bem, se a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 3, versículo 16, olha o que diz aí. Nós estamos falando sobre saúde hoje, espiritual e natural. Né? Até o título da mensagem pode ser a dimensão, né, da saúde, segunda parte. Eu já preguei uma mensagem como essa aí, está lá no nosso canal, o Mão do Silêncio, no YouTube, né? É assim que pronuncia? Eu sou ruim de inglês. 3,16. Que diz aí? E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ué, com dor terá filhos, e seu desejo será para o teu marido. Então o parto normal é o correto. Concorda, amém? É esse que é o correto. A Bíblia está dizendo, não sou eu, Senhor. Tem esse parto normal. O que fazem? Cesariana. Não é com dor terá filho. A mulher não quer ter dor para ter parto. Ela não quer amamentar a criança 2 anos. Não, porque vai cair no seio, vai cair não sei o quê, não sei o que tem. Né? Não é assim? Ela justifica assim. Hoje, está mais fácil uma família criar uma cadela, um cachorro, que filho. Porque ela vai perder a beleza natural. Claro, toda mulher que fica grávida, dá luz a um filho, muda as características dela. Claro, isso é normal. Né? Normal. Não, que aconteça. Aí não, aí faz a tal da cesariana. Mas por que faz cesariana? Por causa da unidade de serviço médico. Eu, não sei os valores aqui, mas vou, o Monte Homero vai precisar para nós, irmão, para a gente saber. Um parto normal é tantos USM, e um parto cesariano que se fala, né, deve ser relativo a César, né, é muito mais caro. Qual que ele vai receitar para a pessoa? Claro que é cesariano. A mulher foi feita para parto normal. Normal. Se ela não pode ter parto normal, alguma coisa é errada com a saúde dela, com os alimentos que ela come. Que Ezequiel fala, que as plantas curam. Na imagem. Em Apocalipse, a da vida, saúde para as nações. Fruto, alimento, as folhas, saúde. Bom, vamos então em frente. Acho que eu vou ter que ter a terceira parte dessa mensagem. Mas vejam bem,
o que eu quero dizer para os irmãos? Deus nos deu 3 grandes pílulas. 3 grandes. Vou para uma quarta pílula. Tem mais. Se chegamos até 4, eu vou ter que chegar até 7. Concorda? Primeira grande pílula que Deus deu. Leia Gênesis 1,14. 1,14. 1,14. O que diz aí? Olhem só que coisa interessante, que é algo maravilhoso. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. O que ele está falando? O sol, a lua e as estrelas marcam o quê? Tempo, estações, ano. O que é isso, gente? Longevidade. Amém? A longevidade, ué. Né? E ele fala, honra teu pai e tua mãe, com mandamento e prolongação de seus dias na face da terra. Longevidade nova. Se um filho é obediente, se um filho honra o pai e a mãe que tem, ele vai ser longevo, né? Claro, ele vai ter uma vida mais prolongada, uma vida em paz, uma vida saudável. A primeira grande enfermidade é desobediência aos pais. É uma doença. E como é que cura isso? Com amor. O amor cura isso. Cura. Cura. Claro que cura. Amor. O amor é remédio. Mas vamos lá. Então, o sol. Segundo a ciência, um banho de sol, né? Um banho de sol, ele gera o quê? Vitamina D. Não é? É fato isso aí, né? Aí, a pesquisa da ciência médica, nesse campo, maravilhosa, está dizendo que você não precisa comprar a vitamina D. O Senhor nos deu a vitamina. Eu farei algo, e que eu vou falar aqui também, eu quero dizer para os irmãos que eu não sou médico, não estou clinicando ninguém. Não, isso não posso fazer? Né? Não. Estou cometendo um crime. Né? Agora, eu estou contando a minha experiência. Aí eu posso contar, eu fiz comigo. Eu fui ao laboratório. Se alguma coisa deu errado, muita coisa deu errada comigo. Mas eu prejudiquei a mim. Mas não ao meu outro. Né? Com outra pessoa. Então, conclusão. Aquilo que deu certo em mim, eu nunca contei a experiência para outro. Depois vou contar um caso que houve comigo. Então vamos lá. A pílula. Sol. E qual o horário de banho de sol? Tem que ser até as 9, porque depois os raios, não sei o que tem, são agentes cancerígeos, e câncer de pele, câncer disso, câncer daquilo, não sei o que. Mentira! Sol nunca causou doença em ninguém. Ninguém. É mentira, gente. Isso é uma grande mentira. Até parece que em 1925, né, segundo um cientista, também não vou citar nomes, né, porque eu posso esquecer de algum, também que tem a sua importância, né, e tem, eu posso estar tirando o valor de um, acrescentando o outro, enaltecendo um outro, né? Não. Mas ele falou, o melhor horário, das 9 da manhã às 15 da tarde. Examina tudo e retém bem. Não tem 9 horas da manhã. O dia só tem 12 horas. Como é que se o sol surgiu em cena a 3 horas, você diz que é 9 horas da manhã? Não, 3ª hora da manhã. Aí eu concordo. E 9 da tarde. 3ª hora da manhã e a 9ª hora do dia todo. 3 horas da tarde também. Aí, tudo bem. Então, desse horário da manhã, questão de 9 horas, 3ª hora do dia, a 9ª hora do dia, dá um tempo de quantas horas? 6 horas. Amém? Aí, continha fácil de fazer. Por que o melhor horário para tomar o banho de sol é da 3ª hora do dia até a 9ª hora do dia?
Depois os irmãos, ô irmão, pode falar, tem problema, estamos numa reunião de igreja, né? A gente está gravando essa reunião e nesse aprendizado escriturístico. Né? Eu explico biblicamente. Que hora que Jesus foi crucificado? Terceira hora do dia, não foi? Que hora que ele expirou na cruz? Nona hora do dia. Né? Tem daquele hino que o irmão gosta de cantar, né? Está no hino. Bom, então veja bem agora o que eu quero dizer para os irmãos. O que diz Isaías? Que ele tomou sobre si toda a enfermidade. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, na terceira hora que foi para a cruz, até ele expirar na cruz, rendeu o Espírito, ele livrou nós de todas as enfermidades. Mas a medicina sabia isso? Não. O doutor sabia isso? Ele sabe que esse horário é bom, mas não sabe que é bíblico. É bíblico. E agora o que aconteceu? Dos primeiros raios solares até a terceira hora, Jesus está debaixo de um teto, estava sendo julgado. Então ele não estava tomando banho de sol, ele estava simplesmente sendo julgado. Estava debaixo de um telhado. E Pôncio Pilato estava avisado que lavou até as mãos, fez ter um ato de higiene. E depois que ele saiu da cruz, foi para onde? Para a sepultura. Ficou na sombra de nós. Amém? É bíblico, não é? É. Se ele tomou sobre si da terceira hora até a nona hora, é a hora que eu posso ficar tomando banho de sol. O que vai acontecer nesse banho de sol? Vou receber vitamina D e tantas outras. Agora eu faço algo? Não faço, hein? Mas eu fiz. E deu certo comigo. Então, experimente. Quem sabe é bom para vocês. Eu não estou dando nenhuma receita médica para ninguém. Longe disso. Não faço tal coisa. Eu conto a minha experiência. Eu fico com a boca aberta. Mas a medicina comum diz que o sol é utópico. Né? Como é que fala? A parte de fora, né? Assim que fala? Não sei se eu estou errado. É só para lá de fora. Não. É para o corpo todo, gente. Então os raios solares vão penetrando para a minha boca, bom para as minhas amígdalas, bom para a minha garganta, bom para o meu esôfago, vai indo, até chegar no reto. Sai por tudo quanto é poros, não é? Os raios estão entrando ali, aí vai fazer mal para mim? Bem, aonde vocês já leram isso alguma vez? Eu, pelo menos, nunca li, nunca li. Houve um cantor maldito aí que dizia assim, que uma aquela música que cantava, que a pessoa parece que ficava encostada num barranco, né? Com a boca aberta, esperando a morte chegar. Um cantor aí. Não, quando você fica de boca aberta, debaixo do sol, você está tendo vida, e vida em abundância. Como é que é morte? Porque o mundo deturpa as escrituras. Amém? É ou não é verdade? Vamos ir. Isso é uma pílula. Outra grande pílula. A lua. E as estrelas. Houve uma cantora na cidade na qual nasci, grande cidade, né? Eu falo de Rio Negro, mas acho que é menor que Rio Negro. Eu brinco de Rio Negrense, né? Tremembé. Tremembé. Sabe, pequenininha, do interior de São Paulo. Né? Eu conheci uma família chamada Campelo. E eles possuem uma livraria em Taubaté, uma cidade grande, muito desenvolvida, bem industrializada, enfim, uma cidade muito produtiva no interior de São Paulo. E eu morava em Tremembé, nasci nessa localidade. E eles tinham uma papelaria em Taubaté, lembra até a rua, parece que Chiquinho de Matos. Não conheci de onde Chiquinho, não. E na família tinha 2 filhos, os quais eu conheci, Celi Campelo e Tony Campelo. Eles eram cantores de música popular. Né? E ela cantou uma música chamada Banho de Lua. Banho de Lua. E isso lá para os anos
aguenta. Há muito tempo isso. Né? Cantava. E ela dizia na letra, até que alguém procura essa música para mim, para a gente fazer um estudo sobre isso aí. Quem sabe a Celi, que foi conhecida a minha infância, não sabia o que estava falando. E ela fala, toma um banho de lua, o luar é meu amigo, ela dizia, é seu amigo. Ó, como canta é a lua. Banho de lua. Ué, o prisioneiro nas prisões do mundo inteiro não toma banho de sol? Se eu tomo banho de sol, ué, eu não posso tomar banho de lua. Quantas estrelas tem no espaço sideral? Trilhões, né? E isso não se relaciona com a Bíblia de Abraão? Família serão multiplicados sobre a face da terra, como as estrelas do céu. E eu testemunho. Então por que não tomar um banho de lua? Ué, toma um banho de lua. Se ela tem luz, ela emite o quê? Raios. Se ela emite raios, ela envia o que para nós? Cura. E as estrelas? Emitem raios. A gente vê luz, emitindo raios. Cura de novo. Então para que servem as estrelas? Os nossos neurônios. Quantos milhões de neurônios nós temos? Eu não sei. Deve ter milhões. Quantas células nós temos? Trilhões. E as células precisam ser renovadas. Quando uma célula não é renovada, a gente envelhece. Mais rapidamente. Até que não vamos envelhecer. Vamos. Mas é muito mais rápido o envelhecimento. Porque as células vão morrendo e não se renovam. Então um banho de lua, como aquela cantora, né, daquela família tradicional ali do Vale do Paraíba, falava. Banho de lua. O que nós fazemos hoje em dia? Ficamos trancafiados dentro de casa, não tomamos banho de sol e muito menos de lua. É ou não é correto? Temos que tomar banho de lua assim, né? Eu pretendo, uma próxima reunião nossa, fazer muitos jardins que tem aqui. Porque então eu fiz na minha casa 4 jardins. Fiz, não porque eu tinha esse conhecimento. O Senhor me revelou para fazer isso. Eu levei 12 anos, 12 irmãos, para fazer esse lugar que eu chamo de cenáculo hoje. Nós estamos aqui reunidos. Eu fiz os 4 jardins. Qual a finalidade? Oxigenar a casa. Coloquei flores nele. Jesus é a roda de Salomão. Ué, então ele renova energia. Não? Quando aquela mulher tocou nele, ela disse, ela recebeu o quê? Virtude. Alguém tocou em mim, porque isso é uma virtude do meu corpo. Jesus ficou fraco naquela hora, porque virtudes saíram dele para aquela mulher. Então nós temos energia no corpo, mas nós temos que estar renovando essa energia. Como? Banho de lua e banho de sol, banho de estrela. Então, a luz estelar é excelente para os nossos neurônios, maravilhosa para as nossas células. E a lua é um grande sedativo. Se uma pessoa está muito agitada, coloque ela debaixo do luar. Acalma. Calmante. Bom, o que você faz? Você vai em determinado lugar, ele receita tarja preta, amarela, vermelha, tantas tarjas que tem aí, e você fica mais ácido do que já é. Quando Abigail lavou os pés de Davi e seus homens, ela fez o quê? Um pé de luva, uma hidroterapia. Ela fez uma hidroterapia e acalmaram os ânimos, os nervos de Davi e seus homens, que foram para lá para liquidar na mão. Para liquidar na mão. E Paulo fala, quando uma mulher de mais de 60 anos, viúva de mais de 60 anos, para lavar seus pés, hidroterapia. Hidroterapia. E onde começa a hidroterapia? Em Gênesis. Quando ele fez a porção seca, terra e a água. Do meio da água, ele tirou a terra. Tudo é água. Houve um cientista brasileiro que falou, tem água em mar, tem água em mar, tem água
no sol, tem água em todo o grande abismo, tudo é água. Só que Deus colocou as coisas em dimensões, né? Mas tudo é água. Tudo é água. E eu preguei aquela mensagem, as 9 dimensões da água. E fui entender porque Sadraque, Mesaque e Abednego não se queimaram. Que fogo também é água. Se você jogar a água, né, a líquida, no fogo, sabe o quê? Fumaça, não é? Não sai fumaça? Transforma-se em uma fumaça. Ela sobe, quando ela vem em forma de quê? Água. Então fumaça é água também. Fogo é água. É simples. E tem uma menina que tem que fazer uma redação na escola, e a pessoa pediu, faça uma redação de algo que o homem não fez. Puxa, difícil. Fez. Água em pó. Tirou 10. Falou, não, você tirou isso. Ele foi, chamou um homem baixinho para ser louco que me explicou isso aí. Água em pó. Porque a água, a terra é uma água em pó, que do meio da água Deus a tirou. E Pedro fala que no meio da água ela subsiste. E depois diz, acho que o segundo dia da criação, ele separou as águas de cima das águas de baixo. Ora, então o maior nutriente que tem na terra, meus irmãos, água. Água, solvente universal segundo a ciência. Nós somos água. A ciência diz que nós somos quase que 60% água, né? É assim? Ou 70%, 60%? E 40% de outras matérias. Mentira! É 100% água. 100% água. Quando um cachorro, já viu um cachorro gordo, ele começa a inchar, não começa? O que sai dele depois? Água. E o que Jesus falou lá em São João capítulo 7? Que dele sairia o quê? Água. Beba da água da vida. E onde foi que Jesus encontrou a mulher samaritana? Junto no poço. Água de novo. Mas tem que beber da água da vida, que era dele. Quando Moisés simplesmente fugiu do Egito, matou aquele homem e chegou ali nas terras de Midian, ele encontrou 7 moços, perseguido por pastores. Ele lutou contra os pastores e libertou aquelas moças, junto a um poço, água de novo. Aonde foi que a escrava, né, de Abraão encontrou com o Senhor? Junto ao poço, água de novo. Tudo é água. Assim diz, em mar tem água, o Senhor tem água, o Senhor tem água. Não está descobrindo nada. Eu mandei até um e-mail de cientista. Eu vi na tal da revista Época, uma revista científica, né? Eu li há muito tempo. Antigamente eu lia muito na revista. Hoje, praticamente não leio. Mas eu tinha umas coisas, umas informações boas, né? E eles que tinha água, se aonde, se aonde. Falei, perfeito. A Bíblia já o disse. Na Bíblia está lá. Bom, mas que dia que Deus criou o sol, a lua, as estrelas? No 4º dia, que hoje chama de quarta-feira. Mascarou o quê? Isso. Para hoje o homem explorar a saúde dos outros com esses remédios que causam câncer, causam isso e aquilo. Você lê uma bula de uma receita tradicional, você se assusta. Você está tomando um negocinho para o seu estômago, mas vai destruir a flora intestinal, vai atacar o teu coração, vai isso, aquilo. Não, você vai ficar bom no estômago. Sim, e vai matar o restante do organismo. O que é isso? Árvore da ciência, do bem e do mal. Assim é o agrotóxico. Mata os insetos, tantas coisas e tal, não sei o quê. Mas intoxica o alimento, torna a terra ácida. Por isso que nós não podemos utilizar a monocultura. Se você plantar só batata, só milho no lugar, vai chegar um ponto que essas plantas terão todos os minerais e nutrientes daquela região, ela vai ficar o quê? Ácida. E você vai comer aquele alimento, ele não tem nutriente quase que nenhum. O tomate hoje. O tomate antigamente, diferente. A maçã antigamente, diferente. Mas por quê? A terra está ficando ácida.
nós temos que alcalinizar a terra também. E o que a gente põe na terra? Agrotóxico, fertilizante, e isso, aquilo, outro. Sabe qual era o fertilizante que meu pai possuía? Lembrei-me aqui hoje. Ele cavou um buraco lá no fundo do quintal, põe casca de banana, casca disso, casca não sei de quê, o que ia jogar fora. Tudo ele punha lá. E colocar uma camada de terra por cima. Aquilo vira humus, né? Aquilo que era adubava a plantação dele. E quando inseto, alguma coisa parecida, brossé que aparecia, ele borrifava com chá de folha de fumo. Fazia um chazão, uma lata grande lá, colocava uma vasilhinha, que até a Diana me falou que o nome é um regador. Eu nasci vendo essas coisas. E cobria com palha de arroz para manter a terra ali sempre fresquinha. Meu pai, com saber, ia ler e escrever. Então ele era um nutrólogo, sei lá, um nutricionista, não sei. Bom, então, nós não estamos fazendo uso dessas 3 grandes pílulas. Se você tem problema na coluna, eu fui paralítico, não sabe isso. Qual foi o grande remédio para a minha coluna? Banho de rio. Lá nas terras do irmão, onde realizamos o batido do Felipe, já pensei, viu? Eu quero passar um dia lá só fazendo hidroterapia. Eu vou entrar naquela água, né? Fico de costa para correnteza e a água vai massagear minhas costas. Aí vira o contrário, vai massagear o meu abdômen, vai massagear o meu coração. Ô irmão, o que eu vou pagar? Nada. Porque o irmão tem aquelas terras exatamente para nós sermos saudáveis. E ele vai criar, vai criar algo lá. Vai criar algo lá. Para beneficiar a nossa saúde. Mas o que a gente faz? Polui os rios. Estraga tudo. Né? Agora, existe a hidroterapia, né? Uma piscina, não é assim? Uma piscina, que coisa bela, aquela mocinha linda, né? Você tem que ficar pelado perto dela para fazer a hidroterapia. Quem me garante que ninguém urinou do outro lado? Água contaminada. Ciência do bem, que vai aprender a fazer exercício aquático, bom para a saúde, claro que é. Né? Sim, mas e a consequência? É a água imunda. Se tem uma coisa imunda, é piscina. Se tem coisa imunda, imunda. Mas social, irmão. Pô, o senhor é social, o senhor é isso, aquilo. O senhor é radical. E o que é radical? Radical vem do grego. Raiz. Nós temos, irmão, que ir na raiz do problema. João Batista pegou um machado, foi para a raiz. Não é digno de ter essa mulher como tua esposa, porque ela era a mulher do teu irmão. Radical significa ignorante, estúpido. Não, pelo contrário, aquele que raciocina com a origem das coisas. E Gênesis, então Deus é radical. Gênesis significa origem. Né? Gênesis significa origem. O médico está examinando o sangue, aquelas coisas todas, a urina. Acho que exame fezes não existe mais, né? Coisa ultrapassada, né? Parece que não tem mais, não sei. Tem outro tipo de exame que faz. Ele quer saber patos ou origem. Como é que começou isso? Quando você se apaixona por uma moça, tal, como é que começou? Olhar, né? Você olhou, achou bonito e tal, né? Enfim, vamos parar por aqui, né? Pode vir algumas palavras meio, né, fora do alinhamento. Mas é verdade, né? Quando um homem beija uma moça nos lábios, o que desperta nele? A libido.
Se não despertar libido, você está doente. Alguma coisa está errada. Né? Isso é errado para a gente. Que desperta. Porque as grandes sexuais estão na boca. Ó, vê e quer o quê? Ó, foi tentado pela visão. Ah, mas eu quero escutar a vozinha dela. Tentado pela audição. Ah, mas eu quero beijá-la. Tentado pelo paladar. Ah, mas eu quero pegá-la. Tentado pelo tato. Tato, visão, fato, paladar e audição. As 5 entradas do nosso corpo humano que o diabo usa para destruir o nosso espírito. Quantos poros nós temos no corpo? Incontável. Banho de lua. Banho estelar. O que ele vai fazer? Vai acalmar a nossa pele. Às vezes a nossa pele é muito nervosa, muito ácida. Vai acalmar, vai alcalinizar. Simples, né? E o que nós fazemos? Nós simplesmente, nós simplesmente já tomamos a água alcalinizada ali. Nós simplesmente, gente, refutamos a natureza, simplesmente a gente se afasta do Senhor e vai se apoderar do mundo perdido e viver a perdição. Bom, então, veja só essas 4 pílulas: sol, lua, estrela e a água. Houve um homem que ensinou, dizer, eu faço isso, faço. Eu não bebo água porque estou com sede. Me hidrata. Então eu não sinto tanta sede que eu bebo água. Bebo água. Se bobear de 1 hora. Não. E então hidrata o corpo, alivia as tensões, né? Hidrata meu organismo. Eu confesso, desde que eu fiquei paralítico e o Senhor me levantou de novo, o que aconteceu comigo? A cura divina. E o que é cura divina e o que é milagre? Quando Jesus orou por aquele cego, o que ele falou? Vejo árvores andando, não foi assim? A cura dele foi paulatinamente acontecendo, aos poucos, isso é a cura divina. Mas ele olhou para ele e falou, levanta e anda. Milagre. Paulo, João, né? Chegaram ali, não, João e Pedro, né? Chegaram na porta do templo Formosa, havia um homem ali paralítico, né? Pedindo esmolas. E o homem pediu dinheiro para ele. Ele não tem ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Milagre. E certa vez eu fiz uma pergunta numa reunião de igreja, qual a relação entre remédio e a cura divina? Remédio e milagre. Se você toma um remédio, cura, não cura? Agora, resta-me saber se aquele remédio é a árvore da vida do bem do mal, a árvore da ciência do bem e do mal, ou se é a árvore da vida. Aí cai em quando? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, não foi? Examina tudo e retém o bem. Vamos examinar, ué. Eu vou tomar o tal de omeprazol, que eu digo homem sem prazo. O que ele faz? Ele acaba com a acidez do seu estômago. Você pensa que vai melhorar a úlcera? Pelo contrário. Vai melhorar tal de estomatite, sei lá o quê? Gastrite, sabe tantos nomes que tem, tanto it que tem aí. Não, ele só vai prejudicar. Só vai prejudicar. Ali é uma região ácida. Aí o que acontece? Você tira a acidez, matou aquele órgão. Agora leia Provérbios capítulo 15, versículo 13. Olha o que diz aí. 13. Eu quero que alguém controle o tempo, não que eu quero limitar as coisas. A gente gravar na íntegra tudo, sabe? Alguém controla, por favor. 15 e 13. Pode ler, irmão Portulu. O Núcio de Alberto, que tem uma voz tenor. Parece que é tenor. Pode ler. Pode. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons,
Vai. Uma língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Vai. O insensato despreza a correção de seu pai, mas o que atende à demonstração prudentemente se haverá. Continua. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos lucros do ímpio há perturbação. Vai. Os lábios dos sábios difundem conhecimento, mas não o faz o coração dos tolos. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos lhe é agradável. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama ao que segue a justiça. Há disciplina severa para o que abandona a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O Seol e o Abadom estão abertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Tá bom, Tei. Mas eu quero que leia o coração dorido, a formoseia, o rosto. E o coração abatido. É o 13. É o 13. Isso. Pode ler. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Isso é importantíssimo, gente. Nós estamos agora vendo que o cardiologista se enquadra aí. Se o coração está alegre, a pessoa está formosa. Se o coração está doente, morre. É tal de cardiopatia, né? Enfim, tem uma série de nomes aí. Né? Não precisa conhecer esses nomes todos, não. Se o coração está dorido, qual é a consequência? A morte. Morte. Agora, você vai lá no cardiologista, ele manda fazer um eletrocardiograma, e exame de sangue, tal. Ótimo! Nota 10, nota 1000 para esse médico. Que esses exames vão detectar as causas, né, os efeitos no coração. Aí depois de receita você um AS. Matou. Aí que você vai morrer mesmo. Já pode passar ali na Pax, já fazer um contratinho, já contratar um funeral, marca até o dia. Você é grande candidato a morrer do tempo. Por quê? O bem fez o exame. E agora você vai tomar o remedinho dele. Aí, ciência do bem e do mal. O senhor não gosta dos médicos? Quem é isso? Lucas era médico? Mas o Lucas era médico como? Ele era naturalista. E tem uma passagem na Bíblia, por que o rei Asa morreu? Que buscou primeiro os médicos, depois a Deus. Primeiro você busca Deus, depois os médicos. Porque você buscando a Deus, você vai entender que as plantas curam. Eu queria ser médico. Mas quando eu fiz aquele estudo da área hospitalar, desisti da medicina. Porque eu ia ser um médico apenas, eu não queria falar isso aí, né? Mas ia ser um médico tomando dinheiro dos outros. Não. Mas nós temos médicos de alma também, que são os pastores, os missionários que existem aí, como é que fala? O evangelista, apóstolos. Ele fala algo bom, mas é ciência do bem e do mal, que as consequências é a morte espiritual, porque ele prega uma doutrina forte das Escrituras. Quem que diz para ele que o dízimo é dinheiro? Diz, o pastoril não tem nada de dinheiro. Nada. Isso é mentira. Mentira. E própria das Escrituras. Hoje não vou falar sobre dízimo aqui, mas própria das Escrituras. Né? Então vejam bem, meus irmãos. Nós somos o quê? Dentro. Né? Lamentavelmente, a gente, atualmente, o que é? É um sistema religioso político. Dois sistemas formados um que causa acidez. Acidez. Um pregador chega num lugar e diz assim, aqui entre nós uma pessoa com dor de cabeça. Aí vai levantar vem aqui, Jesus está te curando. Poxa, coisa bacana. Mentira. No meio de 500 pessoas, com dor de cabeça.
com esse salário que eles estão, essa maldita política que existe, né? Eles querem defender o indefensável, né? A tal da bancada evangélica. Quer dizer, essas coisas tem. Então, conclusão, meus irmãos. Claro que vai ter alguma dor de cabeça. Tem entre nós aqui um irmão com problema de família. Até na família de Jesus teve um que deu problemas, Judas. Quem é que não tem problema de família? Isso é charlatanismo. Isso é acidez do homem interior e do homem exterior. Nós não somos uma denominação, nós somos cristãos de palavra. Ah, o senhor não gosta desse evangelho. Quem disse? Pelo contrário, eu tenho que amá-los. Claro que eu amo. Eu amo o assembleiano, eu amo o batista, o católico, o testemunho de Jeová, eu amo esse pessoal todo. Eu amo os veganos, amo os vegetarianos. Por que que não? São seres humanos, eles têm que ser amados, né, por mim. Agora, eu não vou viver esse Jesus que ele tem, não quero. Ele é muito caro no Diomedes. Culto a 7. Vamos levantar a ajuda para a obra do Senhor. E sai a sacolinha, como eles dizem. E às vezes suja, né? Nem lava aqui. Não tem tempo de tentar recolher dinheiro o dia inteiro. Né? Vamos recolher os dízimos para a obra do Senhor. E debaixo dos olhos dele, gente passando fome. Eu conheci uma mulher cega, lavando roupa, num tanque, num dia frio aqui em Campo Grande, para dar dinheiro para um homem, não vou citar o nome dele aqui, lá de São Paulo, milionário. E a mulher cega trabalhando para aquilo. Cheguei lá, peguei tudo quanto é envelope que ela tinha, rasguei aquelas imundícias, acidez, AIDS da fé. Doença da fé. Verdade, estou falando. Só nunca mais vai dar dinheiro. Potinhos, não vou falar com o isso aconteceu. Lavadeira de roupa, cega. Mas ela me enxergou um dia. Aleluia. Aí foi um milagre. E assim que ela enxergou, Deus a recolheu. Irmã Ana. Ela falou, Senhor, a última coisa que eu te peço, que o Senhor me dê as minhas vistas, para que eu veja esse irmão. Porque ela ia ter a perna amputada por causa da diabetes. E eu cheguei naquele hospital, ela ia ser amputada a perna dela. Diabetes, tira o dedo, tira a perna, tira toda a pessoa, vai cortando. Porque eles só sabem cortar, eles só sabem serrar a pessoa, não sabem curar. Essa que é a verdade, irmão. Mas muitos têm medo de dizer essas coisas. Ah, vai ser processado, não sei o quê, papá. Não, eu amo a medicina, mas não é uma medicina mentirosa. Chega de charlatões. Chega. Jesus nos cura, porque no jardim ele colocou árvores boas para comida. Mas Satanás chegou ali. Chegou. E o dia que caiu o sol e a lua foi no quarto dia. O que é 4? Equilíbrio. Equilíbrio. Sábado, o grande sábado, a eternidade. Primeiro dia, segundo, terceiro da criação, quarto dia. Ele nos deu as pílulas. Né? Ele já vinha dando pílula para nós. Primeiro, ele falou na luz, que é calor. E lá no quarto dia, ele, ó, o calor vem aqui daqui. A endoterapia vem dali. Aqui é a aeroterapia. Ali, a estrelar terapia. E aqui, a lunar terapia. A lunoterapia. No 7º dia, ele restaurou. Aí veio o 8º dia. Começou de novo. Então, conclusão. E que dia que Satanás apareceu esse ano? No 8º dia. No começo. Veio fazer comércio. Comércio. Como é que é hoje? Dinheiro para Jesus, dinheiro para Jesus, dinheiro para Jesus. Ele não precisa. Um centavo. Eu preciso. Que é o escambo, né? Eu troco dinheiro por alimento, troco dinheiro por roupa, por aluguel, água, luz, telefone, tantas coisas. Jesus pedia muito, ele disse. E com o seu 8º dia, Satanás surgiu em cima. Então ele passou por todas as dimensões. Todas. Satanás conhece todas as dimensões.
e às vezes um pouco. Hoje o sol causa câncer. Nunca causou. Mentira. Agora o homem poluiu a água. E a água é poluída, o homem que poluiu. Aí acusa o sol de provocador de enfermidade. Pelo contrário, a maior pílula que nós temos, não pagamos nada. O nosso Senhor Deus nos deu. Ah, não pode ficar à noite ali, porque o sereno cai, não sei o que tem, e vai dar coisa no pulmão, não sei o que. Mentira! Os meus filhos brincavam com o dia de chuva, eu digo que eles mais brincavam aqui. Não na primeira chuva, que é ácida. Né? Está sujo, a atmosfera está poluída. Mas depois daquela primeira chuva, meu pai trabalhou na roça, toda a sua infância, toda a sua juventude, nunca ficou doente. Você já viu um nordestino? Eu falei com os nordestinos agora, os nordestinos, lá no Xangadeiro, com câncer de pele? Nenhum! Ele sai no alvorecer, nos primeiros raios de luz, atravessa o mar, não vai? Vai lá não sei onde pescar. E aqueles homens que saem campeando animais o dia inteiro? Não, porque ela está mais próximo do Equador, né? O Equador já passa ali, né? Então o sol incide bem ali, né? Qual desse tem que eu nunca ouvi falar? Você ouviu falar índio com dor de coluna? Índio, vou lá, puro, porque dorme curvado. Né? Como é que a gente fica no ventre materno? Os pés, né? Um pouco abaixo da cabeça ou acima da cabeça? Acima da cabeça um pouco para baixo. Assim. Aí o sangue vai concentrar onde? Aqui no estômago, né? Aqui no abdômen. Isso faz bem para a saúde, gente. Mas o que a gente faz? Levanta o travesseiro, abaixa os pés, você fica assim. Você está concorrendo para ser auxiliado pela Pax. A Pax está aí. Sequiosa. Ou uma indústria que ganha dinheiro. Caixão de defunto, todo dia morre um, toda hora, morrendo gente. Já que não vai morrer, mas a gente acelera o caminho da morte. Não é assim? O caminho da morte. Agora veja bem, qual foi o horário que Deus revelou a Moisés para que eles jantassem? No entardecer. E a ceia do Senhor, a Páscoa, né? A ceia do Senhor, ela é no quê? No entardecer. No entardecer. É a última refeição. E o que Moisés falou? Depois da refeição, tome ervas amargas. O que nós fazemos? Colocamos açúcar refinado, açúcar cristal e açúcar disso, daquilo, do outro. Como é aquele negócio pequenininho? Adoçante. É amaldiçoante aquela porcaria. Que não serve para nada, aquela não diz. Você coloca ali, beleza, tal, não sei o que, olha que coisa linda. Mentira. Mentira, eu estou envolvido por máfias. Você tem que tomar aquela porcaria. Outro detalhe, você já viu um boi formado, né? Mamando lá? Ele tem um período, né? Da amamentação. Ele amamenta até um certo ponto, não vai mamar na vaca. A natureza, Deus deixou para nos ensinar. Se vê uma tempestade, alguma coisa, o que os animais fazem? Reúnem-se no campo. E ali ficam ali, para se proteger de alguma coisa que vai acontecer. O que significa isso? Companheirismo. O boi, a vaca, está ali sangue da gente. Já viu as naves de um cachorro sujo de cocô? Eu nunca vi, viu? Não, por quê? Está ensinando que se você fizer cocô, e sujar o papel higiênico, pode se cuidar. Alguma coisa está errada no seu intestino. Olha a vaca, que coisa interessante da vaca. A vaca, ela gosta de água, ela bebe água o quê? Geladinha?
Está lá o coxo, quente. Nós aprendemos com o ortodoxo. Ele ensinou a gente. Então não é da mole. Você vai fazer uma boa digestão e as fezes não vão prejudicar, não vão petrificar no seu organismo. Eu comecei a fazer uma desintoxicação no meu organismo, fiz comigo, viu? Deu certo. Quantos quilos saíram? Não. Que eu contei para a irmã, porque eu pesei à noite, né? À noite, né? Fiz tudo que tinha que fazer, segundo o meu próprio parecer, né? Aí, no outro dia, eu continuei, né? Conclusão, fiz exercícios abdominais para, né, movimentar o intestino e me pesei. E vou dormir. Sabe o que aconteceu? Dormi. Eu coloquei fora do meu organismo 2,7 kg de fezes. Ah, o senhor pesou as fezes? Não. Não me espalhei fezes nenhuma. Eu me pesei antes de dormir e fui ver o que ia acontecer. E de manhã pesei de novo. E tirei a diferença. 2,7 de fezes e urina. As fezes saíram do meu intestino, ela fazia assim bateu o celular do irmão. No vaso sanitário. Você pé está caindo. Então as fezes do meu organismo estavam petrificadas. Assim é a pedra dos rins, assim é na vesícula e por aí vai. Por quê? Corpo ácido. Fé ácida. Alimento ácido. O alimento pode ser ácido espiritual ou natural. Você não pode se alimentar disso. E digo, não tem vergonha de falar, o chão do banheiro eu sujei tudo, porque não deu tempo. Não deu tempo. O que aconteceu? Eu fui a primeira vez, começou a sair aquelas pedras. Aí eu perguntei, a irmã acordou, ela acordou, cheiro! Parecia que eu tinha usado um shampoo de corvo. Já viu shampoo de corvo? Horrível. Horrível. Horripilante. Parece que tem passado o corpo no organismo. Eu falei, irmã, será que nós fechamos a janela do jardim? Ô pastor, não sei. Fui lá verificar. Quando eu estou fechando, o intestino deu sinal. Aí deu menos. Aí, como eu já fui um bom corredor, né? Eu fui chamado de fundista, que fala, né? Corredor, eu dei uma corrida. Não tenho tempo. Sujei a roupa, sujei o tapete do banheiro, dinamitei o banheiro. Que a irmã jogou, o que é isso? Porque as narinas da irmã, né, ficaram horrorizadas com o cheiro. E eu, com aquela aparência saudável. Diomedes, as plantas curam. As plantas curam. Creio nisso. As plantas. O meu genro chegou aqui, reclamou do estômago, não posso comer nada, não sei o que tem, papai, não sei o que mais, e refluxo, não sei o que, é refluxo que fala, né? Refluxo, isso, aquilo, não. Rapaz, eu não sou médico, mas eu tenho experiência comigo. Você quer fazer a minha experiência? Comigo deu certo. Também tinha esse problema. Horas eu estava comendo aqui, eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, alguém pegar um copo com água e me dar. Já viu acontecer isso com alguma pessoa? Se eu não colocasse um pouquinho de água, acho que ia arrebentar tudo. Mas por quê? Estava tudo fora do normal. Ficou bom ou não ficou? Ficou. E aí o que ele fez? Em vez de renunciar a certas coisas, voltou com aquelas coisas. Hoje ele chega aqui, ei, irmão, você continuou comendo Parei lixo. de tomar. Ele parou de fazer aquilo que eu mandei. Não. É quando a gente pensa que sabe tudo, você não está sabendo ainda. Não. Conclusão. Agora, parou de doer. Por que parou de doer? Voltou a fazer o que eu falei. Começou a alcalinizar o corpo dele. Assim é a fé, gente. Se você começa a guardar o domingo, a sua fé está ácida. Se você guarda o sábado que os adventistas guardam, a sua fé está ácida. Eles não são maldosos. Não. Você nunca pode dizer que o católico é maldoso,
Não, ele desconhece. Desconhecer é uma coisa, e ser maldoso é outra, bem diferente, né? Não é, não? Não é verdade? Bom, então, coração dorido, o que ele faz? Lê de novo, Provérbio 15, 13. Olha só, tem tempo para a gente gravar mais? Tem, né? O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Morte. O que diz Tiago 2,26? Diz, o corpo, o seu espírito está morto, e a fé sem obra é o quê? Morta. Se o espírito sair do corpo, está aqui em Provérbio. Se o coração está doente, meio passo para um AVC, não é não? Meio passo para um câncer, né? Como usaram minhas poesias, cortisonal. Então, meus irmãos, ele leu Provérbios, fala sobre a nossa língua, ela tanto pode salvar quanto te condenar. Bom, porque ele é o paladar, não é? Lembra do tal grande paladar? Eu acho que concentra ali. A boca tem as glândulas salivares. E alguém diz que tem o céu da boca. Então você não pega o céu e usa o que Deus colocou para nós lá. As pílulas, lua, sol e as estrelas. A gente usa nas vidas. Você pode prestar atenção. Quem trabalha na sombra e quem trabalha no sol. Qual que é mais saudável? Trabalha no sol. E da sombra? Não. Por que da sombra? Porque naquele momento Jesus estava sendo condenado. E depois que ele expirou na cruz, ele foi para a sepultura. Amados irmãos, não que sombra seja coisa má, longe disso. Né? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você debaixo a sombra de uma árvore, fantástico, né? É um calmante. Claro que é um calmante. Né? Bem, então, o ataque do coração, isso é o coração doído. E o espírito vai sair. Morte. Uma pessoa, se ela cortar os braços, amputar as pernas, ela não morre. A probabilidade dela morrer é menor. Mas se ela cortar o pescoço, morre. Por quê? Cortou a trajetória do espírito. E uma fé enganosa, ela corta a trajetória do espírito. Morte espiritual. No Rio Grande do Sul, eu perguntei, qual é o mais perigoso? Um evangelista, um pastor ou um bandido? Todos disseram que era um bandido. Eu falei, não. Porque com o bandido, você toma uma providência. Vou colocar uma cerca elétrica aqui. Né? Eu vou colocar um pitbull. Eu vou colocar um guarda. Eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Né? Você cuida. Você vigia. E um pastor? Um missionário? Se bobear, vai até dentro do seu quarto. Vai? Vai. Quarto é um lugar sagrado. Sagrado. Que ali se gera. Ali vai gerar os filhos. Marido não tem que discutir com a mulher na frente dos filhos. Vá ao quarto, fecha a porta, conversa com ele, acerte as contas que se dizem. Não. Pai e mãe não tem que beijar os lábios da esposa na frente das crianças. Eu cuidei de uma mocinha que era assustada o tempo todo, Por que ela era assim? E ela estava tomando remédios psiquiátricos, estava ficando mais louca ainda. Mas por que ela era assim? Porque ela, nossa mais tenra idade, viu várias vezes o pai mantendo relações com a mãe. E vem o gozo venéreo, vem aquelas sensações, né? Vem os gemidos, né? E aquelas coisas todas. O que ela entendia? Que o pai estava agredindo a mãe. Então ela não gostava do pai dela. Para ela, o pai dela era um opressor. Aí quando o pai e a mãe falou com a moça, pediram perdão para a moça, ficaram, sabe, que o perdão cura. O amor é curativo. O amor cura. Se o amor não curar, não é o ódio que vai resolver. Amém? Amém, irmãos? Isso tudo é cura divina. Então comigo, olha, está vendo a cura divina? Porque eu fui colocar minha farda, quando gerei o corpo, não andei mais.
Não andei mais. Fiquei paralítico. Uns 2 anos. A minha esposa, ela batia o alimento no liquidificador, colocava uma mamadeira, né, e colocava na minha boca. Porque a mão não conseguia levantar as mãos. Quando vem alguém para orar por ela aqui em casa, eu tinha que ajudar com a mão esquerda, a direita, para ir pôr as mãos. Certa vez chegou uma mulher desesperada com problema e tal, e eu sentado numa cadeira, quer que você ore por mim? Porque eu contou as necessidades delas, por conta dela. Aí eu, já veio. O senhor tem que, um braço, uma mão, tem para levantar a outra, então não tenho nada. Eu ando em movimento dos braços, não estou tão pior que o senhor. A mulher foi curada porque ela viu em mim, né, algo que ela ficou assustada. Hoje eu estava falando aqui sobre pai e mãe, conversando aqui, né, eu disse o seguinte, certa vez eu derramei muita lágrima. Por quê? Por causa dos filhos. Alguns filhos, não todos. No meu coração, a maior alegria minha é quando eu visitava meu pai. Abraçava aquele homem. Né? Mas quis Deus que eu viesse para essa cidade, pregar essa grande mensagem. Então eu tive que renunciar a tudo e a todos. Né? Vim. Eu queria toda a tarde passar na casa do meu pai, dar um abraço nele, né? Dar um carinho para ele, receber o carinho dele, da mãe dos meus irmãos, mas muito distante. Quando ia, uma vez por mês, né? Ou por ano, melhor dizendo, tinha meu trabalho, né? Minha profissão, né? E via alguns filhos meus, eu pertinho deles, e eles estão longe. Aí eu chorava, vinha aquela tristeza no coração. Eu querendo estar com meu pai, não podia. E eles tendo o pai e não queriam. Mas por que eu não queria? Por causa da linha de conduta que eu tenho. Eles entendiam que não, vou para eles. Amém. O que eu posso fazer? Não quero. Você não vai obrigar ninguém a nada. E você domina um filho até os 12 anos. Porque é a idade da responsabilidade. Jesus pregou para os doutores aos 12 anos. Isso é cura também. E um homem com 12 anos, uma moça com 12 anos, são aptos, organicamente, a serem pais, mães. É ou não é verdade? É quando vem, normalmente, o primeiro ciclo menstrual de uma mulher. E o organismo do homem produzindo espermatozoide. Então, vai. E pode ser pai, pode ser mãe, é a idade da responsabilidade. Então, irmãos, eu comecei a analisar. A minha coluna sempre doeu. Mas eu comecei a meditar nas escrituras e foi vendo, tal. Quando eu comecei a hidratar o meu corpo, usar aquilo que Deus deixou para nós, comecei a se curar. Eu não levantava o pé do chão, nem um palmo. Eu andava com o pé arrastando o chão. Até aprendi assim, por isso que machucou muito meu dedo. Eu ando com o pé no chão. Porque naquela época eu estava arrastando o pé no chão. Hoje eu já levanto o pé no chão. Já melhorei muito. Se eu sentasse, Felipe, eu não conseguia colocar nem a mão no pé. Alguém tem que colocar para mim. É assim mesmo? Então, veja bem. Então, eu ia tomar banho, a primeira coisa que eu tinha que lavar, os pés. Eu não conseguia lavar o pé. Eu não conseguia lavar os pés. Aí em mim aconteceu o quê? A cura divina. Chegou um ponto de aperfeiçoamento de conhecimento que eu estou, hoje, estou com 73 anos no calendário lunar. Né? Em 71, no calendário aí, gregoriano, calendário da mentira. Já começa com a segunda-feira. Cadê a primeira-feira? Sumiu. Começa a segunda, não é a primeira. Né? Não tem primeira-feira. O que é feira? Comércio. O que é o sistema hoje? Comércio. Né? Eles vendem tudo, até a mãe da gente. Eu tenho medo. Vender a mãe da gente, eles escutem por aí. Gente, hoje, quantos quilômetros por dia tenho capacidade de andar?
Já testei meu organismo, ando até 30 quilômetros por dia. Não precisa, cara. Mas eu ando 30 quilômetros por dia. A minha casa tem 50 metros de periferia, né? De perímetro. Então, se eu der 100 voltas, eu dei quantos quilômetros? Sim. Eu faço. Comigo. Fiz a experiência. Eu, acabado de almoçar, a primeira coisa que eu ia fazer é deitar de mesmo. E a hora que a pessoa ronca, dorme, né? Eu comecei a ver que isso está errado. Isso é indolência. O que eu faço? Antes de eu fazer minha desjejum, eu faço higiene bucal, né? Acabei de fazer o desjejum e só vou comer alguma coisa 30 minutos depois, porque paz de dentro também é química. É outra coisa que eu quero me livrar dela. Está faltando ela. Já falei para ela, você vai para a rua. Você vai para a rua, eu vou te expulsar daqui. Né? Aí, acabo de fazer aquilo ali, eu espero meia hora para sentir o gosto, o paladar daquele que comi, certo? Aí eu vou, higienizo a boca de novo. Quando falta meia hora para eu almoçar, eu limpo de novo. Acabei de almoçar, meia hora depois eu limpo de novo. Eles falam que é 3 vezes. Eu faço 6. Faço à noite também. E se eu der um cochilinho ali, levanto, limpo de novo. Desodorante. Não uso mais. Porque ele veda os poros debaixo do braço. Você tem que suar. Agora não pode suar corvo, né? Você levanta o braço, um batalhão cai na sua frente morto. Por causa da contaminação aeróbica. Não uso mais desodorante. Por quê? Porque o meu corpo está ficando alcalinizado. E as dores que eu sempre senti na cintura para não é? Só Deus sabe. E eu ficava dizendo, 1 hora pregando uma mensagem, mas só Deus sabia como é que estavam as minhas panturrilhas, os tornozelos, tanta artrose e tanta rose e que tem por aí. Pergunta, dói mais meus tornozelos? Dói meu joelho? Não. Dói o quadril? Não. O que eu fiz? Hidratei meu organismo. Hidratei o organismo. Quanto que eu gastei? Um preço irrisório. Coisa mínima. Mínima. Então, o Senhor deixou tudo isso para nós. A gente não usa. Lamentavelmente. Que não usa. Devemos usar. A natureza está. Quando aquele profeta de Deus matou aquele leão e comeu mel, os olhos dele brilharam. Ou então o mel faz bem para onde? Nossos olhos. Mas tem um mel da ciência do bem e do mal, que ele é perigoso. Aquele da abelhazinha ali, já tem que fala, excelente. 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 Mas também não posso comer uma colmeia inteira de mel. Não. A gente tem que ter limite. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Fazer tudo decentemente com ordem. Ordem. Fazer com ordem. Não é isso? Pode ler, por favor. 14:40. Isso. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Com ordem, gente. Você não tem ordem. Você não tem decência. Está enfermo. Se você entrar numa casa e tiver tudo desarrumado, alguém está doente ali, espiritual e naturalmente. Tem que estar tudo em ordem. O senhor é metódico. Eu fui criticado muito. Uma moça muito bonita veio aqui em casa. Parece que estava interessada em mim, não dizer. Queria casar comigo, aquela coisa toda, não sei o que, chegou aqui. Ela me condenou porque eu tenho plantas aqui na casa. Você dá muito trabalho, não sei o que tem. Qual melhor? Eu tenho que levantar todo dia, cuidar das minhas plantinhas, das minhas flores, ou passar o dia no UTI? Não, eu prefiro agora as plantinhas. É uma terapia. Né?
eu lia muito literatura de cordel, no Nordeste, e eu li um livrinho que alguém encontrou o Rui Barbosa capinando, limpando o quintal, não sei o que e tal ali. Aí chegou o crítico e falou assim, ah, seu Rui, agora o senhor está trabalhando. Não, estou fazendo uma terapia. O homem não pode varrer casa, porque ele vai se afeminar. Não, gente, terapia, varrer uma casa. Terapia, lavar uma louça. Terapia, passar uma roupa. Arrumar a casa. Hoje eu ordenei todos os meus armários em casa, um por um. Higienizei tudo. Puxa, que beleza. Fiquei cansado. Né? Ótimo. Terapia. Deus nos deixou tudo. Deus falou que a mulher cuida das coisas do mundo para agradar seu marido. Terapia. O que são as coisas do mundo? Passar roupa, limpar a casa e os afazeres domésticos. Ela está fazendo uma grande terapia. E não adianta eu tomar o chá, o tomo disso, aquilo, do outro, se eu não faço exercício físico. Não me salva o exercício físico. Não. Mas Paulo falou santificação do corpo, da alma e do espírito. Ele fala sobre exercício físico. Não salva de jeito nenhum, mas é uma terapia, saúde do corpo. Vamos um pouquinho mais para frente. Provérbios capítulo 18, versículo 14. Também fala sobre o homem espiritual. Pode ler com outros meses? Pode ler. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? Olha aí, que interessante isso aí. Se o espírito estiver desordenado, é morte. Morte. Agora, nós não podemos desordenar nosso espírito, alimentar nosso espírito, com fé mentirosa. De dinheiro para Jesus, dinheiro para Jesus, dinheiro para Jesus. Chegar numa cidade, construir um templo e eu vou pregar a palavra do Senhor Deus. Você não tem construído templo nenhum. Nenhum. Ah, mas Salomão fez o templo. E quando que ele ficou em pé? Nunca ficou em pé. Construiu, derrubava. Levantava o globo, derrubava. E não tem tempo. Só resta lá em Jerusalém os muros, né, que eram do templo. E hoje está lá a mesquita de Omar. Né? O ácido está ali. O nosso templo é o Senhor Jesus Cristo. Ele que é o nosso altar. Ele que é o nosso altar. Ele falou para aqueles fariseus, dizimais, a hortelã, o cominho, não foi? Fazem tudo isso, e não pode fazer não, mas eles não tinham amor. Se você não tiver amor, você não tem nada. E nós temos que cada dia crescer nas dimensões, na estatura e o valor perfeito que Pedro falou. Né? E qual o primeiro degrau? É a fé. Mas existe a fé intuitiva, existe a fé intuitiva, que é a fé teológica, e a fé revelada. São diferentes. A fé teológica é a medicina da ciência do bem e do mal para a nossa alma. E a fé revelada é a medicina natural para a cura do nosso espírito. Muito diferente. Muito diferente. Eu já li a Bíblia 230 vezes. Aliás, estou na 230ª vez. Lendo a Escritura. Não encontrei nada nela contraditório. Encontrei em mim. Encontrei na sociedade. Encontrei nas comunidades de fé. Nela não. Não há contradições. Não há enganos. É um livro perfeito. Devia ser o nosso livro de cabeceira. Você vai em Levítico, ensina que depois do ato sexual devamos fazer higiene corporal. Fazem? Não. Não faz. Então, de onde vem essa enfermidade? Daí, se você contraria a Escritura, o seu espírito está o quê? Enfermo. Então, o que é pecado? Pecado é incredulidade.
iniquidade. Mas, Senhor, Mateus 7, expulsamos demônios, aconteceu isso, milagres aconteceram, tantas coisas aconteceram, Senhor. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles tinham dons, mas não eram arrependidos. Isso está em Salmos, capítulo 69, 18. Subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro, deu dom para os homens, e até para os rebeldes, isso na imagem. E, na sombra, em Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E o Romanos 9, 28 fala que o Senhor reúne tudo numa porção. Lê para mim, Romanos 9, 28. Quão interessante é isso. Eu vou saber o que é isso. 9, 28. Porque ele completará a obra Isso. e abreviá-la em justiça. Ó, Porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. isso. A tradução que tem no meu coração é essa aqui. Né? Aí é outra tradução. Isso também tem muito passo, né? O que me diz? A tradução mais antiga diz assim: o Senhor executará a sua palavra da terra, completando e abreviando. Oh, gente, isso é cura divina! Aleluia! Cura divina. Ele está falando, você tem, vamos dar um exemplo aqui, um pouco de ômega 3, você vai ter que completar. Não é? Você vai ter que completar. Você tem, mas não tem tudo. Ele está falando de cura divina, rapaz. Cura divina, ele está falando. Se você tem algo, se você não tem aqui no seu corpo, está faltando, é o suplemento. Você tem que suplementar. É o que ele está falando. O Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando. Completa e abrevia. Então, eu só posso completar algo, mas eu tenho que usar 3 dimensões. 3 dimensões cognitivas, que a gente tem 3 cérebros, né? Reptiliano, o cérebro mamífero e o cérebro cognitivo, não é assim? 3. Agora, o nosso cérebro está em 7 dimensões. Como Deus é um e se manifestou como o Pai, Filho e Espírito Santo, cada dimensão tem mais 3 dimensões. 7 × 3, 21. Hoje são 21 dimensões. E cada dimensão dessa, mais 3. Então é progressão geométrica, infinito. Infinito. Nós não podemos ser somente introvertido ou somente extrovertido. Isso é desequilíbrio. Você tem que dosar. Tem hora que você tem que falar com a criança sim, tem hora que você tem que falar não. Introversão e extroversão. O cérebro reptiliano, eu entendo, né? Meu rudimentar modo de entender, é a parte física. A parte física. Você tem um bom físico, mas tem um coração mau. Não. Você tem um coração bom, mas você está fraco fisicamente. Desequilíbrio não. Você tem uma inteligência tremenda, mas não usa. Você não transmite conhecimento. Que adianta eu conheço tudo isso? E se eu não ensinar para alguém, não falar para alguém, eu sou um medíocre, concorda? Medíocre. Sou um bárbaro. Não adianta crescer a pessoa para mim. Isso é egoísmo. Né? Eu gosto daquela pessoa que transmite seus conhecimentos. Eu gosto. Eu fui criticado por um homem, a gente tem uma chácara lá, né, um sítiozinho, e lá havia o quê? 500 pés de café. E eu peguei muita semente, muita coisa ali, e dei para o vizinho do lado para o outro. Não, você vai, no futuro você vai arranjar um monte de concorrente. Mas espera aí, a polinização? É o vento que vai, bate ali, não leva? E leva para cá. Se eu tenho uma semente boa, e o vento vem, ou então os pássaros, como é que funciona isso? Leva para lá, vai para a semente boa aqui do lado. Se ele tem uma semente boa aqui, quando o pássaro vir de lá, o vento vai beneficiar. Se o outro da direita
também acontece isso, todos nós vamos crescer. Mas aí vem o egoísmo. Aí vem a prepotência, vem a arrogância, só eu tenho que ganhar, só eu tenho que ficar rico. Aqui perto, desculpa, tem uma mulher que ela não quer ver ninguém progredindo, que ela quer ser a única rica da rua, do pedaço. Aí então ela faz botox, será que tanto diabo ela faz? Não. Porque ela é rica. Ela menospreza o que trabalha com ela. Eu vou fazer uma reunião aqui, daqui a uns tempos, uma reunião. Vamos fazer uma reunião. E vou chamar desde o rapaz que carregou entulho para mim. Porque se eu não carregasse, eu teria que carregar, e eu não tenho as condições físicas, não estou acostumado a esse tipo de trabalho, para fazer isso. Então ele foi importantíssimo. Foi importantíssimo. Né? Sem o pedreiro, como eu ia fazer isso? Importantíssimo. O vidraceiro, o forrista, não é farrista, né? Forrista, que faz o fogo. Lá o serralheiro, o servente pedreiro, todos são importantes. Porque um pedreiro, quando ele vai assentar o tijolo, ele não assenta 50, não, um de cada vez. Um aqui, aqui. O que é isso aí? Ele vai agregando aos poucos. Assim é a fé. Um tijolinho. O que Isaías falou? Um pouco de regra aqui, um pouco de regra ali. Né? Um mandamento aqui, outro mandamento ali. Esse é um grande administrador. Ele era um estatista. Ele governava o povo pela escritura. Moisés foi estatista, governava o povo. E qual o grande exemplo de Moisés? Caminhada. Moisés não saiu do Egito correndo com o povo 100 por hora. Não, 40 anos caminhando. Nós fazemos o contrário.